Olá, meus irmãos. Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos no capítulo 47. A nossa lição é a grande pergunta. Mas antes da gente iniciar, eu venho mais uma vez pedir a vocês para deixar o seu like, acionar o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que aqui nos encontrarmos, compartilhar o nosso vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, e entende que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para elas. Fazendo isto, já estará ajudando o nosso trabalho, o crescimento do nosso trabalho. Tá bom, meus irmãos? Se quiser deixar os seus comentários, por favor, no final do vídeo, deixe os seus comentários dizendo o que você achou da lição, qual a sua posição, tá? Vamos interagir com o canal. Bom, assim, vamos lá dar início à nossa lição. Capítulo 47, a grande pergunta. Emmanuel começa aqui, com um versículozinho que ele retirou das Escrituras, que está em Lucas, do capítulo 6, versículo 46. É assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus. Então já começa aqui o questionamento do mestre, Vamos fazendo a nossa leitura e vamos trazendo os nossos comentários. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e de luz. Então aqui ele começa, o Emmanuel começa aqui, através do nosso querido Chico Xavier, falando que em lamentável diferença muitas pessoas esperam a morte do corpo para ouvirem as sublimes palavras do Mestre. E o segundo parágrafo vem dizendo aqui que não existe essa necessidade de esperar a morte do corpo. Jesus nunca nos deixou. Jesus, Ele sempre nos ouve nas nossas necessidades. Nós é que não percebemos isso. Não é? Naturalmente, quando nós fazemos as nossas preces, nós abrimos o nosso coração com sentimento para falar com o Mestre, para colocar ao Mestre a dificuldade que a gente está passando, para pedir a Ele a sua proteção. Mas Jesus nunca saiu, nunca se afastou de cada um de nós. Ele sempre esteve junto de todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Não é? Agora, nós ouvimos as mensagens de Jesus quando nós realmente queremos ouvir. Está falando aqui, o Mestre permanece, termina aqui segundo para o Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. Não é? Está lá no Evangelho.
Ah, Rubens, mas eu não consigo ler, eu não gosto de ler, eu não consigo ir num templo religioso. Não tem problema se você não consegue fazer isso, se você não sente essa vontade, se você não está neste momento. Basta você conversar com Jesus em todos os momentos da sua vida. Basta você praticar as lições que o Mestre nos deixou. Ou seja, amar, perdoar, ser uma pessoa fraterna, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa compreensiva, não é? Toda vez que nós praticamos essas benesses, essas virtudes que o Mestre veio falar para nós estamos entrando em contato com Ele. Nós estamos falando a linguagem de Jesus. Não é verdade? Então, Jesus está à disposição de todos nós. Ele procura sempre nos atender naquilo que nós necessitamos, não naquilo que nós queremos, que é muito diferente. Imagina que Jesus vai dar a gente tudo que a gente quiser. Olha o que a gente não iria fazer na nossa vida, né? Mas aquilo que nós necessitamos, quando nós clamamos por Ele, pode ter certeza, Ele vai lhe atender, Ele vai lhe auxiliar a conquistar. Seguindo, é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que eles ouçam os ensinamentos sublimes e claros. Né? Não tem essa necessidade de aguardar ocasiões para ouvir a voz do Mestre. Né? Não tem isso. A qualquer momento nós podemos ter uma relação direta com Jesus e com Deus, né? Também. Porque Jesus, ele é o enviado do Pai para nos auxiliar, para nos assistir naquilo que ele faria diretamente com a gente, né? Então não tem necessidade da gente ficar aguardando ocasião solene para que ouçamos o ensinamento do Mestre. Basta a gente conversar diretamente com ele, basta a gente praticar, vivenciar os ensinamentos dele na nossa vida. Tranquilo. É verdade? Podemos estar em contato com ele o tempo todo. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho do santo, mas desejam revelações diretas. Tem gente que acha que é privilegiado. Entrou no templo religioso, acha que mudou tudo. Acha que vai ser beneficiado em tudo na vida. É preciso saber se ele deixou aquela religião penetrar nele. Os ensinamentos de Jesus penetrar nele. Que entrar numa religião qualquer um pode entrar. Eu sempre falo isso aqui. Não é? É importante saber se a gente abriu o nosso coração para que aqueles ensinamentos, que esta religião que nós estamos professando, esses ensinamentos entrem dentro de nós e acenda a luz dentro da gente. Através de que, Rubens? Através da nossa prática. Lá no tempo religioso nós vamos buscar os ensinamentos, né? E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos praticar esses ensinamentos para poder nos iluminar. É desse jeito. Não existe privilégio nenhum, existe trabalho. Nós temos que trabalhar para conquistar o bem que a gente quer, né? Aí segue aqui. Teriam mais fé,
acham que se recebesse, né, revelações diretas, teriam mais fé, asseguram displicente, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Quer dizer, quer conversar direto com Jesus, assim, cara a cara, pessoalmente. Não existe isso, né? Mas tem gente que pensa isso. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhe as forças. Não é? Então, nós temos que nos agarrar aos ensinamentos do Mestre. Não é? Quando nós estamos esperando esses privilégios, esperando falar pessoalmente com Jesus, isso aí é nosso orgulho, é a nossa vaidade, como está falando aqui. A gente não quer trabalhar, a gente não quer botar a mão à massa. Não é? A gente quer tudo de graça, sem trabalho. O que é isso? É preguiça. Preguiça e vaidade, como está falando aqui. A preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Não é? Porque o trabalho, ele fortalece a nossa alma. Principalmente o trabalho no bem. Nos ilumina, nos dá força para continuarmos a nossa caminhada na direção do Mestre. Agora, quando a gente quer as coisas com muita facilidade, não quer fazer nada, imagina a gente sem fazer nada. A gente fica fraco, a gente fica negativado. Não é? E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente trabalhe, que a gente ame o nosso próximo, que a gente tenha respeito, que a gente vivencie os seus ensinamentos na nossa vida. Porque só assim nós estaremos tendo contato direto com Ele. Não é verdade? É desse jeito. Mas tem gente que acha que as coisas têm que ser do jeito delas, né? Tem gente que acha que o mundo tem que girar em torno dela. Ela não quer se adaptar à vida. A vida que tem que se adaptar a ela. Tem gente que é desse jeito. Isso aí é puro orgulho. Quando as coisas não saem do jeito que essas pessoas querem, elas ficam nervosas, ficam raivosas, né? Não quer nem ouvir falar em Jesus, para vocês terem uma ideia. Bom, aí seguindo. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Não é? O nosso serviço é aquele que chegar para a gente. Todo trabalho é importante. Mas às vezes a gente quer fazer coisas que não estão ao nosso alcance. Aí reclamamos. Não temos paciência de fazer, subindo degrau por degrau, para poder alcançar aquilo que a gente quer. Né? Por isso ele está falando aqui, tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. É ter paciência, é acreditar que tudo está dando certo, é acreditar em si. Não é verdade? Aí seguindo. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Está falando aqui. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos praticar os ensinamentos do Mestre. Não importa o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa colocação na vida? Se estamos trabalhando, se estamos desempregados, né?
se estamos bem ou se não estamos bem, de saúde. Não importa. Primeiramente, a gente tem que estar ensinando, estar praticando os ensinamentos do Mestre. Se a gente estiver fazendo isso, nós não vamos sofrer. Nós vamos avançar. Ter a noção de onde se encontra sem estar reclamando, aceitando aquilo que tem e trabalhando para conquistar coisas melhores na vida. Esse é o nosso objetivo. Se queremos coisas maiores, devemos trabalhar para conquistar. Que nada vem de graça na mão da gente. Tudo demanda trabalho. E o Mestre está sempre pronto para ajudar aqueles que trabalham. Até mesmo aqueles que não trabalham, né? Mas assistir naquilo que eles precisam. Porque ele não abandona ninguém, nenhum de nós. Não é? Fechando aqui. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime. Então, aqui está falando, né, que é por isso que a oportuna pergunta, né, a pergunta de Jesus que ele falou aqui, né, aqui no início da lição: por que me chamas? Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Não é? Por isso essa pergunta deveria estar presente em todos os tempos. E no templo do nosso coração, principalmente. Para que a gente tenha essa responsabilidade de trabalhar esse verbo sublime na nossa caminhada, junto aos nossos irmãos do caminho. Não é verdade? Então ele fecha, né, essa lição colocando isso. E essa pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos. Né? Para que os discípulos, lhes pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender. A gente tem que falar mais de Jesus na nossa vida. Ter Jesus na nossa vida. Falar de Jesus com os nossos irmãos do caminho. Falar de Jesus no nosso comportamento, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Fazendo isso, com toda certeza, a nossa vida vai estar muito melhor. Não vai haver reclamação, não vai haver falta de respeito, vai ter mais harmonia, vai ter mais amor, vai ter mais paz, não é? Que Jesus é paz, é amor, é luz. Ok, meus irmãos? Então fica aí essa lição para a nossa reflexão. Não é verdade? Possamos refletir e trabalhar isso na nossa vida. Em vez de ficarmos reclamando, né? Porque Jesus não aparece para a gente, não fala diretamente com a gente. Vamos trabalhar os ensinamentos dele, porque nós sabemos, todos nós sabemos isso. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. A nossa consciência fala isso para nós. Ok? Que Papai do Céu, que Maria Santíssima e o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando na nossa caminhada, nos fortalecendo para que a gente possa continuar caminhando na direção dele. Tá? Por favor, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos, de acionar o sino de notificações para receber o nosso material. Tá bom assim?
E, se quiser, deixe os seus comentários, falando para nós o que você achou dessa lição de hoje. Ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Fiquem com Deus, meus irmãos.